Bora de saúde para investir? Você recebe de vários plantões, pacientes que entram aqui, outros ali, e no final do mês você percebe que não sobrou nada. Nós, profissionais da saúde, sofremos do dinheiro invisível. A gente trabalha e no final do mês não vê a cor do dinheiro, não entende para onde vai esse dinheiro. Se a gente não organizar a casa, a gente vira escravo da próxima escala, do próximo paciente, do próximo plantão, só para pagar conta. E é isso que eu quero fazer a diferença na sua vida. Estar aqui como sua educadora financeira. Então já segue aqui o Saúde Investe para eu te ensinar uma estratégia simples que vai mudar aí a sua visão quanto às finanças. Bom, primeiramente eu quero falar como eu faço as aplicações na minha vida, te dar uma visão do meu caso, da minha estratégia que vem funcionando. Eu, como você, sou profissional da saúde e eu sempre tive uma visão de juntar dinheiro, de economizar, porém essa economia nunca foi para investimento nem nada, foi sempre para poder ter dinheiro para o próximo mês, para poder pagar as contas do próximo mês. E se eu conseguia, então o que sobrava eu acabava gastando, porque estava sobrando. Então eu sempre tinha para o próximo mês, porém não passava do próximo mês. Conseguiu entender? Vamos lá, eu vou te explicar. Que estratégia que eu utilizei sem pensar, mas que no fim das contas deu certo, funcionou para mim e eu quero te passar. Então vamos lá, ó. No meu caso, eu sempre usei nas contas fixas 35% da minha renda. Então, 35% do que entrava na minha conta era para as contas fixas. E o que são contas fixas? São gastos essenciais que a gente tem no mês. Gastos que não tem como reduzir, a gente precisa fazer esses gastos. 8% eu tinha como gastos extras. Então, 8% do que entra na minha conta são os gastos extras, que são gastos com lazer, com estudos, livros, passeios. E nem sempre, todo mês eu gastava esses 8%. Então, o que sobrava, que eu não gastava, acabava sendo direcionado para os investimentos também. Tem mês que é gasto tudo isso, porém tem mês que sobra, então vai para o investimento. Então, esse total de contas fixas e gastos extras dá um total de 43% da minha renda. Os outros 57% eu faço investimento, reserva de emergência e investimento. Então, nota que quase 60% da minha renda vai para investimento. 60% é um valor alto, é um valor que nem todos conseguem fazer, né? Porque é destinar boa parte dos seus ganhos para apenas investimento. Então, você precisa de uma disciplina imensa para você conseguir direcionar esse valor. Então, eu tô aqui mencionando para vocês o meu caso, o que dá certo para mim e o que vem funcionando. Mas eu quero explicar para vocês uma estratégia mais simples para você que está começando, porque eu sei que é difícil no começo, né, você direcionar tudo isso. Tudo nós vamos seguir por partes. Então, a princípio, se você direcionar 5% dos seus ganhos, já está no lucro, porque até então você não direcionava nada para os investimentos. Então vamos lá que eu vou te ajudar para que você consiga iniciar esses investimentos. Tem um método que a grande maioria dos investidores utilizam no início que é bem eficaz. É um método que chama 50-30-20. O que seria esse método? Então seria assim, 50% da sua renda, do dinheiro que você recebe, que você ganha, ele é direcionado para os gastos essenciais. O que são os gastos essenciais? Então entra aqui gasto com moradia, então aluguel, financiamento imobiliário, então entra aqui a sua moradia.
gastos com alimentação, então mercado, os gastos que você tem com alimentação. Isso, alimentação não entra aí no restaurante novo, conhecer lugares novos para comer. Nananina, não, aqui é alimentação mensal, mercado. Transporte, porque você precisa ter ali a sua locomoção de casa para o trabalho para casa, então entra aqui no transporte. Então esses são os gastos fixos, gastos essenciais que precisam ter, então 50%. 30% são os gastos com lazer, estudos, isso é que te mantém são dentro dessa rotina intensa de plantão, de pacientes, nessa intensidade que é a área da saúde. Então aqui entra um jantar, um passeio, conhecer lugares novos, comprar um livro, comprar algo diferente, algo que vai te acrescentar no seu conhecimento. Então entra toda essa questão de lazer e estudos, esses 30% dos seus ganhos. E 20% se torna os seus investimentos. Então 50% gastos essenciais, 30% gastos com lazer e estudos e 20% investimentos. Que aqui entra aqui a reserva de emergência, os investimentos, então o valor que vai ser destinado ao seu eu do futuro, que é o dinheiro que vai trabalhar por você. Esses 20%, ele precisa ser o seu primeiro boleto a ser pago no mês. Porque se você deixar para o final do mês, provavelmente não vai sobrar esses 20%, porque a gente sabe que acaba sendo gasto aí dentro do mês todo, dentro dessa logística que não está muito definida ainda. Por isso que você precisa começar entendendo como são os seus gastos mensais, para você entender como que está a porcentagem e a partir disso você direcionar o próximo mês. Então, vou dar um exemplo. De início, você não precisa começar com 20%, que a gente sabe que acaba sendo muito dentro do salário, dentro do pagamento que você recebe aí no montante no mês. E como a gente sabe que nós profissionais da saúde, o nosso pagamento mensal, o nosso prolabore oscila bastante de acordo com o paciente, de acordo com a quantidade de plantão. Então a gente precisa ter essa clareza, que nem sempre todo mês vai ser da mesma forma. Mas tendo essa noção, essa base, você consegue direcionar melhor os seus valores. Então, direciona 5% do que você ganha para os investimentos de início. Porque os profissionais da saúde, muitas das vezes, acabam tendo 80% a 90% dos ganhos em estilo de vida. Porque como é uma rotina exaustiva, intensa, acaba entrando aquele pensamento: não, eu mereço, por esse plantão eu mereço, por mais um plantão eu mereço. E nesse de você merecer, o seu dinheiro está indo embora, os seus ganhos estão indo por água abaixo. Então precisa fechar um pouquinho a torneira dos seus gastos e focar aí nos investimentos. Então, contextualizando aí tudo que conversamos, as informações gerais, o que eu oriento? Faça o levantamento mensal dos seus gastos, veja o quanto você está gastando, coloque no papel quantos estão os seus gastos essenciais, gastos extras, para você ter essa noção e a partir disso definir o quanto vai ser direcionado para o seu investimento. Você tendo essa clareza, já vai ter uma direção para você seguir fazendo a sua reserva de emergência, iniciando seus investimentos. Então já encaminhe esse vídeo para aquele seu colega de plantão, para seu colega de profissional da saúde, para ele ter essa clareza também e conseguir mudar de vida junto com você. E me fala, de 0 a 10, quanto você sente que tem controle sobre o seu dinheiro hoje? Comenta aqui embaixo e se você não sabe onde investir esses 5% ou 20%, o próximo vídeo é para você. Até o próximo vídeo!